A paz do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção e é um prazer muito grande poder, uma vez mais, adentrar em sua casa, falar do grande amor de Deus e compartilhar experiência, testemunho, palavra de Deus. E hoje eu estou recebendo um príncipe, que é um grande homem de Deus, é um amigo, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, não vou dizer que eu era adolescente, mas o conheço há bastante tempo. Pastor Cláudio Gama, meu amigo, seja bem-vindo. Prazer, quero agradecê-lo por estar me prestando esta rica oportunidade de estar aqui no podcast Plena Unção, poder contribuir com esse projeto, com o seu ministério, que é um ministério muito enriquecedor, frutífero, que tem abençoado o povo de Deus, e eu me sinto bastante dignificado pelo Deus dos céus poder hoje estar aqui contigo nessa troca de experiência, visando contribuir os servos de Deus. Glória a Deus. Pastor Cláudio Gama, é também uma enorme alegria e dizer que eu já te acompanho há muito tempo. Eu falei quando eu era adolescente, mas nós somos da mesma geração, né? É verdade. Agora, o senhor hoje está como pastor presidente na Assembleia de Deus, Cristo em Vós e a Esperança da Glória, no município de São Gonçalo, num bairro chamado Amendoeira, na rua Nazário Machado, lote 13, quadra 1, onde estamos desenvolvendo um trabalho missiológico, é desafiador, é uma comunidade, uma localidade que apresenta suas carências e nós estamos ali cumprindo o ID de Jesus. Começamos do zero em todos os sentidos, tanto a nível de pessoas quanto a nível de estrutura, e hoje nós estamos construindo uma igreja para dar uma qualidade de vida ao rebanho e uma resposta sociológica cristã à comunidade, visando a levar a comunidade a um nível de qualidade, dando uma resposta, oferecendo uma alternativa, proporcionando um viés à comunidade, dizendo que nem tudo está perdido e que existe uma casa de portas abertas para ampará-los e existe um Salvador para socorrê-los e dar um novo destino à história da vida deles. E São Gonçalo é um município de quase 1 milhão de evangélicos, só de evangélicos, segundo as estatísticas. Isso será que persiste? Só de habitantes, São Gonçalo, literalmente, hoje tem uma média de 1.200.000 habitantes. Então... São Gonçalo, 1.100.000 habitantes. É o município que tem o maior número de igrejas evangélicas no país, e isso repercute mundialmente. Principalmente tem um bairro chamado Jardim Catarina, que é o bairro que mais tem igrejas evangélicas edificadas. São Gonçalo é um campo vasto de tantas igrejas, mas, por outro lado, surge um ponto de interrogação. Tem tantas igrejas e essas igrejas edificadas poderiam contribuir um pouco mais para o desenvolvimento sociológico, psicológico e espiritual para o desenvolvimento da população. Mas, considerando que cada igreja também tem as suas dificuldades internas, então hoje a gente percebe uma luta diária de cada igreja para atingir os seus objetivos. Mas a população de São Gonçalo, ela não pode hoje ter a prerrogativa de dizer que ela não tem acesso à possibilidade do conhecimento do Evangelho, porque o que mais existe hoje em São Gonçalo são igrejas edificadas. Maravilha. Agora, eu conheço o senhor lá da época de Jardim Nogueira, do saudoso pastor
Moisés Feitosa. Pastor Moisés Feitosa, né? Moisés O Feitosa. senhor bem novinho, não quer dizer que o senhor está antigo, mas era bem novinho. Nós éramos bem jovens, e o senhor já fazia um trabalho aí de itinerância, viajando por esse Brasil e por tantos países fora, e o senhor tem uma vasta experiência. Agora, o senhor escreveu um livro muito importante, que foi aquele sobre a alma. Como que é? O Lamento? Tira minha alma da prisão. Tira minha alma da prisão, que o senhor aborda o fato, a questão da depressão, não é? Fala alguma coisa sobre esse livro. Nessa vida que a gente atua como pastor, e principalmente quando a gente vive a essência do pastorado. Quando eu digo viver a essência do pastorado, não é só ter o título de pastor e estar em cima do púlpito pregando, mas é aquele dia a dia com o povo, é a clínica pastoral, é ter o cheiro da ovelha, a ovelha ter o cheiro do pastor. Então, nas clínicas pastorais, a gente percebe no atendimento muitas ovelhas fazendo uma exposição dos seus dramas, dos seus problemas, das suas adversidades, das suas crises diárias, das suas dificuldades, e muitas das vezes traz aquilo para nós numa esfera espiritual e até mesmo terceirizando uma ação demoníaca. E a gente vai percebendo que não é problema espiritual, não é uma ação demoníaca. E às vezes são dores na alma, são traumas que carregam, são feridas que foram abertas na infância, que está agora sangrando. Então, diante daquela situação, eu me debrucei nessas temáticas e comecei vivendo a experiência do dia a dia. E aí, olhando, estudando os personagens bíblicos e com um foco totalmente psicológico, aplicando as ferramentas psicológicas nas dramaticidades dos personagens, então eu escrevi esse livro para dar uma resposta. E, no entanto, esse livro, ele é interessante que o personagem que eu faço uma viagem na alma dele é Davi. Sim. E normalmente, quando se fala de Davi, a primeira ideia que a gente tem é o Davi pastor de ovelha, é o Davi vencendo o gigante, é o Davi cantor, é o Davi bailando na presença de Deus. Isso tudo é uma verdade, mas pouco expõe para nós as dores, as feridas, O drama familiar. os dramas familiares, os problemas internos que Davi carregava. Então eu foquei nisso, principalmente em um salmo de Davi, e eu me debrucei nesse salmo, que é o Salmo 142. 142, aonde Davi está vivenciando uma crise existencial. Ali ele está em fuga, ele está sendo perseguido, e na literalidade ele vai parar dentro de uma caverna. A caverna é real. Só que ele faz uma leitura que a pior caverna que ele está inserido não é essa que ele está. É a caverna que está abortando, escravizando, prendendo a sua alma. Então, quando chega no versículo 7, que diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, então o justo me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Então, veja só, ele está gritando, olha o primeiro verbo que ele utiliza, é o verbo tirar. Certo. Significa dizer que ele entrou para a caverna, e essa caverna que ele está se referindo no versículo 7 é muito mais do que uma caverna física, é uma caverna das emoções, é um cárcere, é uma masmorra, só que ele perdeu as forças em si mesmo. Ele não está dizendo, eu vou sair daqui. Ele está gritando em desespero para Deus e falando assim, tira-me, porque ele já não tinha mais força. Isso é uma realidade. E uma das coisas que eu trato muito nisso aí é que
Se você for olhar para a Bíblia, Davi é a raiz da base messiânica. O trono do Messias vem de Davi. Davi é o maior adorador e o que mais motivou o ser humano a adorar a Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Toda a projeção do governo milenial de Jesus Cristo tem a sua base em Davi. A nível de unção consagratória, Davi recebeu mais do que o próprio Jesus Cristo. Foi. E esse homem está com a sua alma presa. Então, uma das coisas que eu trato aqui, qual é a crise de um crente, de um cristão hoje? Porque por ele achar que tem um nome escrito no livro da vida, ser filho de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ser salvo, servir a Deus, ele não deveria passar por isso. Agora uma pausa, meu pastor. O senhor está falando tudo isso do personagem Davi, mas há uma razão pela qual o senhor escreveu. Em algum momento da sua vida, do seu ministério, o senhor se sentiu como Davi nesse versículo? Essa foi a razão maior? A gente se sente, me senti, e todo ser humano sente. Porque qual é o grande segredinho disso aí? É justamente Deus nos conscientizar que nós não somos de ferro, que nós não somos de aço, que nós não somos um robô, que a unção, a autoridade, a graça, o poder, a alegria da salvação, todas as riquezas espirituais, elas não abortam de nós a nossa humanidade. Então, a estrutura humana, ela vai apresentar isso. Outra sinalização é de dependência. E outra coisa também, baseado na sua pergunta, isso é muito bom porque não é só uma esfera teórica. O livro é uma esfera justamente experiencial, porque eu tenho um filho que é paciente oncológico, vai para 10 anos. Qual o nome dele? O David Kennedy. O David Kennedy. É um paciente oncológico. E viver a experiência com câncer, viver a experiência... E já há quanto tempo ele está assim? Desde 2013, nós vamos para 10 anos. 10 anos, para 10 anos. Pastor Cláudio Gama, que é um pastor presidente, um pastor renomado, um pregador conceituado, está abrindo a alma para dizer que também tem, na sua experiência, a certeza de que mesmo no meio dessa adversidade, convivendo, não é, com a realidade do filho, não é, o David Kennedy, que é portador, não é, dessa doença, mas que ele está diante do altar pregando a palavra, e pregando com esperança, com fé, porque esse é o tema do seu ministério, Cristo em vós, né? Isso é muito importante, pastor Cláudio. E baseado nisso, por exemplo, em um dos momentos do câncer, porque cientificamente, medicamente, clinicamente, o câncer brotou, descobrimos o câncer em janeiro, e pela medicina ele deveria ser enterrado em março de 2013. E vai para 10 anos e a gente vive um milagre. Literalmente um milagre. E todas as vezes que ele fazia o tratamento e chegava o final do tratamento, estava limpo por dentro, o médico falava assim: olha, se eu estou vendo aqui, eu vou te dar alta. Mas vamos fazer a última PET scan, porque as regras da lei da medicina pedem isso. Quando viu o câncer estava lá, aflorava tudo. E como conviver com isso? Então, muitas das vezes eu bebia minhas próprias lágrimas. Que coisa. Muitas das vezes o meu alimento era estar no pó, jogado ao chão, com o hino da harpa 515, cantando: se Cristo comigo vai, eu irei. E nesse louvor era o meu bálsamo. E é interessante que muitas das vezes eu saía na pele e no osso, sem ter tomado o café da manhã, sem ter almoçado, sem o café da tarde, porque a dor interna
te rouba o apetite. Porque está mexendo com o filho, Mexendo com o filho. com algo que é nosso, né? E- Que a gente se sente. E as suas emoções, elas se tornam fragilizadas. E eu ter que pregar à noite em congressos e eventos. Interessante, eu lembro que eu saí numa situação dessa para pregar no evento, eu estava tão fraco que no meio da pregação, naquele auge todo, eu caí de joelho. O povão pensando que era a manifestação do poder de Deus. Mas na verdade era. Era a minha fragilidade. Eu estava sangrando por dentro. E a irmã Berenice, a sua esposa, pastora Berenice, me conta aí então, como que aí, essa mulher forte justamente, do teu lado aí. Ela e meu filho era o grande bálsamo. Glória a Deus. Era o grande bálsamo. Porque, querendo ou não, eu vivi um conflito. Porque o câncer do meu filho brotou, nós pegamos o diagnóstico, depois que eu ofereci um culto de ação de graça, que eu estava pregando num culto de ação de graça, para uma moça de 32 anos, lá no Espírito Santo, em Cariacica, que a mãe dela me ligou, desesperada, porque a moça estava sentenciada à morte. Ela pegou uma bactéria, essa bactéria corroeu ela toda por dentro, seu intestino, seu esôfago, seu estômago, e ela já estava totalmente podre por dentro, os rins paralisados, e ela estava amarela e o braço do tamanho, na grossura de um cabo de vassoura. Os médicos de manhã reuniram a família e falaram, olha, à tarde vocês vão vir aqui no CTI, mas já venha com o caixão, com o velório todo preparado, com a funerária tudo preparado, porque hoje é o último dia dela. E a mãe me liga desesperadamente para que eu pudesse fazer uma oração. E eu falei para ela o seguinte, irmã, a senhora me aguarde que eu vou orar e meia-noite eu ligo para a senhora. Meu Deus. No momento que eu fui orar, o Espírito de Deus falou literalmente comigo. Vá para Vitória amanhã e vai lá onde está a moça e ore por ela. Então eu saí de madrugada, à meia-noite eu liguei para a irmã e falei assim, olha, pede para o esposo amanhã da senhora me pegar no... Pastor, pelo amor de Deus, a gente não tem condições de pagar passagem, não tem condições... Não, irmã, não estou falando nada. Só pede para ele me pegar lá que eu vou. Meu Deus, eu cheguei em Vitória 11h30 da manhã, ele me pegou, 12h30 eu estava na Santa Casa de Misericórdia, entrei, cheguei lá na UTI, estou vendo aquela moça praticamente vegetando nos últimos dias, não se comunicava mais, levantava um dedinho e o pai que fazia uma leitura no movimento dos dedos, o que ela estava querendo dizer. E eu fiz uma oração ali, muito suave, porque estava uma comitiva médica ali ao lado. Então, muito suave, eu fiz uma oração e no momento que eu estou fazendo a oração, eu senti que a graça de Deus fluiu. Glória a Deus. E veio, e eu vi aquele transmissor da graça de Deus fluindo. E eu não podia falar sobre cura para aquela menina. Os profissionais da medicina já tinham sentenciado a morte e já estavam ali, ela toda cheia de aparelho. E eu apenas disse para ela o seguinte, olha, você vai fazer seu culto de ações de graça. Meu Deus. Só disse isso. Quando eu disse isso, eu falei assim, você vai pregar nele. Quando eu disse isso, as lágrimas dela, brotou uma lágrima aqui, ela levantou o dedinho assim e apontou para mim, como eu. Meu Deus, estou até arrepiado. Terminamos assim, viemos sair. Quando estava no corredor do hospital, eu chamei o pai dela, que era um pastor, e falei assim, pastor, fique tranquilo, o senhor levará sua filha para casa. Glória a Deus. Isso foi 12h30, quando eles voltaram 17h30, tem uma junta médica esperando a família para dizer que às 14h30, eles removeram todas as máquinas de hemodiálise, todo o aparelho da menina, porque os rins delas voltaram a funcionar e ela estava produzindo 4.000 ml de urina. Glória a Deus. E a mãe perguntou se isso era normal. Eu disse, é muito mais do que normal, porque normalmente, se eu não estou equivocado, o médico disse que é uma média de 1.000 a 2.000, e ela estava produzindo o dobro daquilo. Enfim, a Graziele saiu do hospital. Curada. Todos os órgãos novos voltaram a funcionar. Meu Deus. Os médicos pegaram a menina como modelo para levar para dentro dos hospitais para mostrar para os outros pacientes sobre a superação. Engravidou, gerou filhos.
Eu preguei no culto dela, 31 de janeiro, Glória a Deus. ela cantando sobre Jó, e quando eu chego em casa, Aí é forte, peraí. Você está vendo a experiência desse homem de Deus? Vivendo o drama, e aí o que muita gente não entende, mas Paulo, em 2 Coríntios 6, diz o seguinte: enriquecendo, como pobre, enriquecendo a muito, como contristado, mas sempre alegre. É o paradoxo é o paradoxo do da ministério. fé. Continue, meu pastor. Aí, quando eu chego em casa, tá meu filho me esperando. Meu Deus. Pai, eu levei a tomografia para o médico segurou meu exame e quer falar com o senhor e com a minha mãe. Mas eu já olhei o laudo, o resultado. E no resultado, meu rim direito está necrosado. Senhor. O que é isso? Necrosado. Eu primeira vez, reuni o filho, a esposa, e botei a mão para o céu para agradecer pelo rim necrosado. Na quarta-feira eu estava com o médico e a família reunida. Ele não me disse o diagnóstico, ele só disse assim: corre, teu filho tem algo muito bravo e você precisa lutar para mantê-lo vivo. Aí eu perguntei ao doutor: quanto que o senhor cobra para fazer a cirurgia dele? Ele disse para mim: cirurgia não resolve, plano de saúde não resolve, e nenhum recurso dessa terra, meu Deus, resolve o problema do seu filho. Corra, dá seu jeito. Agora, para onde eu ir se ele não me deu o diagnóstico? Sim. Se eu saber o que era. Então, quando saímos dali, o que eu fiz? Eu reuni a família e fui agradecer a Deus. E agradecendo a Deus, agradecendo por tudo que estava acontecendo, e fizemos o nosso culto doméstico. Quando eu levantei do joelho, meu filho estava com 21 anos na época, ele estava de joelho dobrado, e eu falei para ele assim: David, olha só, a gente sempre dependeu de Deus, e a partir de agora, a gente vai ter que depender dobrado, porque eu não sei, nós não sabemos o diagnóstico do que você tem, e pelo que o médico sinalizou, tudo indica que é um câncer. Então amanhã a gente vai sair de madrugada, não sei para onde nós vamos, mas eu vou bater de porta em porta para ver se alguém te acolhe para diagnosticar isso. Agora, sendo um câncer, a gente precisa estar preparado para uma químio, para uma rádio, para uma cirurgia, e até mesmo se Deus decidiu te recolher, vai me doer muito, mas eu, como pai e servo, eu me rendo à vontade plena de Deus. Glória a Deus. Aí o meu filho de joelho olha para mim e diz assim: pai, eu não estou nada preocupado com isso. Pelo contrário, pai, eu me sinto bastante honrado e privilegiado por Deus. Pai, olha quantos milhões de habitantes existem no Brasil. Olha, pai, tem mais de 180 milhões de habitantes no Brasil. E Deus olhar, e nesses 180 e tantos milhões de habitantes, que na época, e me escolher permitindo essa enfermidade em mim, pai, é porque Deus me ama muito. E quero dizer algo para o senhor seguinte: não peça para Deus me curar, porque eu não vou pedir para Deus me curar. Se ele quiser arrancar meu rim, que ele arranque. Se ele quiser que eu vou para rádio, eu vou. Se ele quiser que eu vou para quimioterapia, eu vou. E se ele quiser me recolher, que ele me recolha. Eu só quero que ele faça uma coisa em mim: cumpra em mim a vontade dele. Então meu filho me desmonta, eu não tenho mais como orar por cura, porque meu filho me desmonta. Eu nunca encontrei meu filho orando, chorando em desespero por causa do câncer. Nunca encontrei minha esposa chorando por causa do câncer. Teve alguns momentos que vieram lágrimas, mas por outras circunstâncias, como ir para uma cirurgia sabendo que não vai voltar, que não tem previsão de voltar. No momento que o meu filho casou e gerou um filho, que esse é outro milagre, que se der tempo a gente vai falar. Mas no primeiro filho, o câncer voltou com força, que é a segunda etapa agora. Mas em tudo isso, eu saí de madrugada, bati no hospital,
E quando eu bati no hospital, disse, não, seu filho não tem direito, seu filho não tem direito, seu filho não tem direito. Então eu abri o laudo, mostrei para a autoridade que dirigia aquele hospital, que era a vice-diretora daquele hospital, e eu disse assim, se a senhora não pode receber meu filho aqui, então me diga onde eu posso tentar manter meu filho vivo, porque meu filho está podre por dentro. E apresentei o laudo. Quando ela leu o laudo do meu filho, ela pegou o telefone, ligou para o setor de urologia e falou, fulano de tal, tá aí? Tá. Estou mandando um pai correndo aí agora, receba. Meu Deus. Quando jogaram o vídeo, o CD na tela, me chamaram e falaram, pai, tudo que está aqui indica que é câncer. Moral da história, foi para a cirurgia, removeram o rim direito e veio o resultado da biópsia. Grau 4 do câncer, agressivo, linfonodo comprometido. Aí eu perguntei, o que significa isso? É que teu filho acabou. E nós não podemos fazer mais nada, eu vou encaminhar você para a oncologia só para prorrogar. Ah, é? Acabou, acabou. Ok. Na frente do consultório, reuni minha esposa, meu filho, falei assim, ó, Deus nos escolheu para atravessarmos o vale da sombra da morte. Meu Deus. Mas saibam de uma coisa, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Na frente ali eu levantei a mão para o céu e disse assim, Deus, muito obrigado por esse câncer. Muito obrigado por ter me escolhido. Muito obrigado. Mas aí, nessa passagem muito importante que o senhor fala da oração, agradecendo a Deus, contraria a lógica geral de um evangelho triunfalista, em que você tem que vencer tudo, que Jesus tem que curar todas as doenças, e se esquecendo que homens de Deus, mulheres de Deus, passaram pelo vale da sombra da morte, como o senhor está dizendo, e agradecer a Deus nessa hora é para quem tem raiz. É justamente. O senhor falou do desafio de fazer uma oração agradecendo pelo um câncer diante de uma mensagem que a gente ouve hoje totalmente triunfalista. Contraditória. Então, voltando, abrindo um lequinho para a Bíblia, Jesus tem o poder de curar todo mundo, mas nem todo mundo ele curou. É verdade. Haja vista que Paulo deixou em Mileto uma pessoa doente. É uma prova que nem todo mundo... E os aventais de Paulo curavam, né? Uma prova que nem todo mundo será curado. Isso não está ligado à potencialidade e à soberania divina. Está ligado ao propósito que Deus tem para cada um. Sim. Então, e por que eu agradeci? Parece até contraditório, paradoxal, porque o próprio Paulo, e a Bíblia diz o seguinte, em tudo sede agradecido. Só que nós que vivemos só um lado da moeda, a gente acha que a gratidão é só quando está o lado favorável. Mas a Bíblia diz o seguinte, é tanto no lado favorável como no desfavorável. Você tem que agradecer. E não fiz isso por heroísmo. Eu não fiz isso por falsa religiosidade. Ou descolado da realidade da realidade, vida. Não. Sim. Eu fiz isso, por quê? Eu fiz isso baseado em Jó. Porque eu tinha acabado de fazer uma leitura e um estudo panorâmico sobre a vida de Jó. E Jó recebeu a proposta de amaldiçoar a Deus para morrer, para aliviar o seu sofrimento. E ele disse, eu só receberia o bem de Deus? E não o mal? E o mal. Ou seja, o que Jó está dizendo? Deus tem um governo na minha vida, ele tem autonomia de me dar a mim o que ele quiser. E outra coisa, eu não sirvo a Deus pelo que ele me dá. Eu já dei prova disso no capítulo 1, já dei prova disso no capítulo 2. Eu perdi tudo e estou lá adorando. E eu não vou negociar o meu culto, eu não vou negociar Deus. Então eu aprendi muito com Jó. Então eu não fiz essa oração por triunfalismo, para mostrar que eu sou um heroísmo, que eu sou melhor, uma falsa religiosidade. Eu fiz com a alma, numa forma de dizer para Deus o seguinte, eu te amo, independente de qualquer circunstância. Que bênção. E eu quero lhe agradecer por esse câncer, porque o Senhor está fazendo um investimento em mim. O Senhor está acreditando em mim e na minha família. Você
está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Eu só te peço que o Senhor me dê graça, mas eu me rendo ao teu propósito e agradecemos. Está aqui a minha esposa como testemunha. Nós vamos para 10 anos vivendo esse milagre do câncer com meu filho, e Deus é minha testemunha ocular. Eu nunca, numa linguagem bem humana, eu encurralei Deus. Por quê? Cura, onde estás? Eu não sou teu servo. Eu não sou pregador. Faz! Não. A minha pergunta era sempre o seguinte: o que queres de mim? O que queres me ensinar? Onde queres me levar? Eis-me aqui. Eu me rendo ao teu propósito. Então, essas são minhas orações. E a gente vai vivendo milagre. A primeira fase do tratamento, vivenciamos um grande milagre. Grande milagre. E quando ele estava prestes a receber alta, o câncer voltou com força. Meu Deus. Aí ele vem. E tudo isso é eu, ele e minha esposa. A minha esposa, eu e ele recebendo essa notícia. E sabe qual era a notícia? Oh Deus, obrigado, porque o câncer voltou. Obrigado Deus. Por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, teve uma experiência muito grande nesse câncer, que eu volto a dizer, baseado no livro e nessa pergunta. Arrebenta a gente por dentro, emocionalmente? Arrebenta. Não é fácil. A gente não é de ferro. E aí o senhor, só aproveitando esse seu gancho, o senhor também, além desse livro, o senhor tem se dedicado muito mais à leitura, os seus escritos nessa questão da alma, né? Da alma, justamente isso. Por quê? Porque aí, investigando, estudando, a gente vai perceber, à luz da Bíblia, que os maiores heróis da fé passaram por essa experiência. Sim. Viveram isso. Só que a gente foi ensinado a só enxergar o lado espiritual dos heróis e das heroínas da fé. Sim. Mas ninguém nunca nos ensinou a olhar e fazer uma viagem na humanidade deles. Então, só pontuando biblicamente aqui, por exemplo, para a gente só entender isso aqui. Abraão idoso. Sim. Abraão idoso, e Deus chega, pega um homem idoso e começa... Tu vai ser pai. Vai ser pai. E não é pai de filho. Deus chega e diz, você vai ser pai e pai de nações. Que é Como isso? é que um homem idoso, casado com uma mulher estéril, avançado na idade, e ouvindo, vai ser pai de nações. Aí Deus diz assim, dentro de ti tem famílias, e essas famílias serão abençoadas, bem-aventuradas, benditas na terra, porque sairão de dentro de ti. Aí Abraão olha, minha esposa é estéril, estou avançado na idade. Paulo diz, amortecido na carne, já não tinha o poder da viralidade. Hebreus diz que o ventre de Sara estava morto. Morto. E aí? E ouvindo isso? Meu Aí Deus. você vai olhar para a biografia de Abraão e de Sara, em momento algum você vai encontrá-los orando e dizendo, Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. O único momento que entra a cena de filho é quando eles percebem que estão recebendo promessa e não se rendem ao processo do tempo e faz aquela negociação com H. Ali, ok.
entra por aquele caminho. Mas Deus não parou. Você vai gerar, você vai gerar, vai Deus ser gerado. continuou falando. Chega outro momento que Abraão vai falar sobre filho, que não é um pedido, mas é uma alegação, é uma ponderação, que é o capítulo 15, diz assim: tu nunca me deste um filho. Então, tudo que eu tenho, eu estou terminando meus dias, vou pegar e vou dar para o Damasceno. Vou dar para o meu Damasceno, ele vai ser meu herdeiro. É. Aí chega Deus, olha o que Deus vai fazer assim. Deus faz um ato de protesto e diz assim no capítulo 15: não, este não é teu herdeiro. Aí o que Deus vai falar para Abraão? O teu herdeiro está dentro de ti. Você vai gerar o teu herdeiro. Como que um homem idoso, avançado na idade, casado com uma mulher estéril, ouvindo isso? Eu tenho um herdeiro dentro de ti. Aí não basta disso, Deus diz assim: sai da tenda, olha para o céu e conte as estrelas, vê se tu pode contá-las. Aí Abraão, estrela, como é que ele vai contar? São incontáveis. Aí Deus diz: assim será a tua descendência. Estou dizendo tudo isso para chegar aqui. Olha o que Deus semeia na mente, no coração, no homem interior de Abraão, ok? Aí Deus vai e cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa. Abraão, com 100 anos de idade, vai ser legalmente, numa regência de propósito de Deus, com Sara. Aí acontece uma série de milagres, mas vai ser pai, ok? Vai ser pai, com 100 anos de idade. Glória a Deus. Vai ser pai. Quando Isaac está entre 15 a 20 anos de idade, 21 anos, que é a média, não há uma definição, mas varia entre 15 a 21 anos, alguns chegam a afirmar que 21 anos, ou seja, Isaac está desenvolvido, está na fase jovial, entrando já para a fase adulta, familiarizado com Abraão, Abraão com ele, tal. Aí chega Deus e diz assim: eu quero Isaac. Leva para o monte. Eu quero teu filho. Eu quero que você vá lá para o Moriá e ofereça ele a mim em holocausto. Em holocausto, a gente lê isso, acha muito natural. Natural, é verdade. Mas Deus está pedindo para Abraão fazer de Isaac uma oferta de holocausto. E como que era uma oferta de holocausto? Você pegava o animal, sacrificava o animal, derramava o sangue total do animal. Quando ele não tinha mais sangue, você tirava o couro do animal, esquartejava o animal, lavava as partes íntimas do animal e colocava no altar para ser a carne dele torrada, para Deus aceitar a oferta. Olha. Deus não disse apenas para Abraão: vai lá e ofereça Isaac. Deus disse assim: vai lá e ofereça em holocausto. Verdade. Eu quero uma oferta de holocausto. Agora, você não pede filho. Você não ora para ter filho. Deus que chega e diz: eu vou te dar. E depois que você derrama todo o teu amor, que você faz uma projeção de futuro naquele filho, Deus diz assim: Agora, quero para mim. Agora, por que eu estou dizendo isso? Imagine isso na alma do homem Abraão. Não é fácil. Aí a gente vai mais um pouquinho além. Na alma do Abraão, as dores, o drama, ele ter que sair de madrugada, porque ele saiu de madrugada. Isso é um ponto muito importante. Como que você sai de madrugada com teu filho se a sua esposa não percebe? Se você não avisa nada? Se ela não sabe de nada? No mínimo, ela vai perguntar para você: onde você está indo com o nosso filho a essa hora da madrugada? Com certeza. O que Abraão, olha a dor desse homem, ter que dizer ou não: estou indo sacrificar o nosso filho. Tu é louco? É. Tu vai cometer um crime? Não, Deus mandou. Olha o conflito. E Abraão tem que segurar aquilo para não gerar trauma na esposa e para não gerar trauma no filho. Aumenta a dor de Abraão quando eles estão subindo no Moriá. Que o filho pergunta. Meu pai, Deus. é um culto. É uma adoração, é uma adoração. Nós temos a lenha. Temos o fogo, temos o cutelo, mas o principal a gente não tem, pai. O nosso culto está imperfeito, falta a oferta. Cadê a oferta? Cadê o cordeiro para o holocausto? Isaac perguntando para Abraão, e Abraão tendo que olhar e pensar: meu filho, qual vai ser a resposta, hein? Tu és a oferta.
Você é o Cordeiro. E sem ele poder dizer, imagina isso dentro de Abraão. Meu Deus. Então, a gente olha isso num aspecto salvífico, num aspecto de plano de Deus, de salvação. Teologicamente, isso harmoniza dentro de nós. Mas olhando pelo ponto de vista humano, cara, o paternal, sem essa interpretação é diferente. Aí é onde a gente vai isso. É interessante que isso é muito rico. Estou conversando com um professor, pedagogo, doutor, pastor, pregador, internacional e nacional, pastor Cláudio Gama. Que isso, querido. Tem que respeitar. É uma alegria. Vamos lá. Isso é muito interessante porque esse é um lado, quando a gente olha numa projeção de família, de lado humano, que é o meu filho com câncer. O meu filho com câncer, o que é mais Deus falando assim? Eu quero que você tenha mais de precioso, Gama. Porque foi o que Deus disse a Abraão. Porque na época que Deus pede Isaac, Abraão não era só pai de Isaac, ele já era pai de Ismael. Só que Deus diz assim, eu quero o teu único filho. E Deus dá o nome a Isaac, a quem tu amas. Deus dá o nome e ainda diz a razão, eu quero aquele que tu amas. Eu quero Isaac. Então, é o meu drama. Gama, eu quero quem tu amas, eu quero teu filho. Eu quero teu filho. Seria bom se o senhor olhasse aí, mandasse uma mensagem para o David. O senhor está dizendo assim, como pai, ele é o teu Isaac, você o ama, mas olha para a câmera ali e diz, ele já sabe. Ele sabe claramente porque nesses 10 anos é uma convivência junto. Ele sabe de todo o meu aspecto, tanto humano, quanto emocional, quanto espiritual, quanto paternal. Ele sabe da plenitude do meu amor por ele, por toda a minha família. Ele sabe que uma reclamação dele de dor de cabeça já mexe comigo, já associo ao câncer. Estive com ele ontem, orando por ele, entendeu? Porque ele toma medicamentos fortíssimos e esses medicamentos alteram o metabolismo dele, dá efeitos colaterais. E nesses efeitos colaterais, ele compartilha comigo e a gente, como é que vive isso? Em oração e gratidão. Oração e gratidão. E ele sabe muito bem disso, que ele é meu Isaac e a gente... E está no altar. No altar e não tem nada escondido. E vale salientar que o efeito colateral, só para te dizer, abre bolhas no pé dele, como se ele tivesse colocado o pé dentro de uma fornalha e andado sobre o fogo, abre bolha, e ele ir para a igreja para pregar, sentado. Peraí, ele prega? Prega, ele que me ajuda na igreja, um exímio pregador, um exímio professor teológico. De repente você que está nos assistindo no podcast Plena Unção, eu peço a você para se inscrever e compartilhar, você está vivendo e sofrendo um drama não semelhante. E aí a gente não pode comparar drama maior ou menor, porque drama, independente da intensidade, individualizado, cada um sabe a dor que passa. Mas olha, a experiência desse homem que é pastor, que é pregador, e agora acaba de abrir o coração para dizer que mesmo o filho convivendo com câncer de forma agressiva, né, nível 4, né? 4. Nível 4, quer dizer, é algo assim fora do comum, mas ele mesmo assim te ajuda na igreja. Ajuda na igreja, é meu segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente. Ele atua mesmo, é um pastorzão, vive o pastorado, prega muito, conhecedor de Bíblia, estudante. O cara é fera, e vem com uma pegada diferente da minha, vem com uma pegada diferente da minha. Agora esse gancho aí que eu quero, de uma pegada diferente. Nós que somos pais, eu tenho filhos pastores também, e a gente olha assim e diz assim, meu Deus, eles parece que estão mais avançados do que a gente. O que aconteceu com a nossa geração para a geração atual, pastor Cláudio? Porque nós viemos de uma escola onde a escola que a gente estava inserido, a igreja da época, sim, ela não exigia conhecimento do pregador, ela exigia a explosão.
Se você chegasse num congresso ou numa igreja na década de 80, 90, você poderia ter o conteúdo, você poderia ser o melhor orador com conteúdo fenomenal bíblico. Mas se você tivesse conversando com a igreja, sendo didático, dizia logo, esse camarada é frio, isso é gelado, são desviados, isso aqui veio acabar com o nosso evento. Isso aí é a teologia joelho. Justamente. Geologia. Então eles queriam um pregador que gritasse, acelerado e que, numa linguagem popular, que bombasse, mesmo que eles não soubessem o que você pregasse, que eles não entendessem nada, mas que eles dessem glória a Deus, falasse língua estranha todo. E explodisse aquilo lá, tudo. O que ele pregou? Não sei, mas foi uma benção. Foi uma benção. Esse era o perfil do pregador daquela época. E você tinha que se enquadrar, senão você não tinha espaço. É verdade. Você não tinha espaço. Você não tinha espaço. Essa nova escola mudou. Hoje a igreja, ela não quer esse pregador a 1000 por hora. Ela não quer o pregador do grito. A igreja, ela fez uma ressignificação e ela viu quanto que era necessário para o seu aperfeiçoamento. Então a igreja hoje, ela quer um pregador que atinja a sua razão para depois chegar na sua emoção. Na nossa escola, primeiro tinha que atingir a emoção para depois chegar na razão. Hoje não. Hoje, aqui na tua igreja local, o senhor é pastor presidente aqui. Se o senhor chegar a 1000 por hora, Deus faz, Deus é, Deus... o teu rebanho vai cruzar os braços, vai ficar... Exatamente. Ele não tem nada para dar hoje, não? Está gritando demais, está apelando. Mensagem, não. O teu próprio rebanho. E o que eu estou falando isso não é uma leitura só da igreja brasileira, é uma leitura da igreja mundial, independente da denominação. Até as Assembleias de Deus, considerada hoje os fundamentos históricos das Assembleias de Deus, que são chamadas de igrejas históricas ou igrejas tradicionais, nem hoje o seu rebanho quer aquele pregador do grito. Ela quer explodir. Ela quer, isso é inegável. Mas desde que forma? Que você chegue conversando com ela, apresentando o conteúdo para ela e aplicando o conteúdo. Quando a igreja percebe que tu tens postura, conteúdo, que tu sabe o que está falando, a mensagem já atingiu a razão dela, desceu no coração. Aí tu pode fazer com ela o que quiseres, mas não venha na primeira, na força, que não vai. Agora, o que o senhor me diz dos pregadores do Pix? Porque recentemente tivemos uma polêmica de 2 pregadores aí na rede social e um acaba por dizer para o outro, mas você é pregador do Pix. Aí eu... Essa leitura é até nova para mim. É pregador do Pix porque são os que usam a rede social e acaba por... E aí de repente surge um terceiro para dizer... Você está dizendo que ele é pregador do Pix, mas você também cobra para pregar. Porque mudou todo esse aparato, né? Tem pessoas que não têm igreja, que não têm nem ministério, e estão se propondo como salvadores e fazendo... O que o senhor me diz desses pregadores? Só em análise assim para a gente... Eu vou lhe falar, eu não vou falar da minha opinião, eu vou falar do objetivo bíblico e da exigência da igreja hoje. Sim. O que a Bíblia projeta de um pregador? O que a Bíblia projeta de um pregador? Que esse pregador seja totalmente bíblico. É a primeira coisa. Segunda coisa, que esse pregador venha projetar Cristo. Que ele seja uma projeção de Cristo, que ele seja totalmente bíblico. Em terceiro lugar, e isso aqui é o mais sério e é paradoxal que eu vou falar aqui, que o pregador tenha consciência que ele é apenas um vaso vazio. Ele não é o dono da mensagem. Não é o dono da mensagem. Ele é um vaso vazio. O que significa isso? Que ele precisa de uma dependência diária de Deus
para ele receber uma mensagem específica para aquele evento, para aquele momento, para aquele rebanho. Porque se o pregador anda cheio, Deus não pode encher um ambiente que já está cheio. Certo. Deus só enche um ambiente que está vazio. Então o pregador ele tem que entender que a voz dele é a voz de Deus. Verdade. Que a voz de Deus, a palavra de Deus passa por ele. Ele não é dele, passa por ele. Que ele só empresta a boca dele para falar, para Deus falar ao seu povo. Que a mensagem não é dele. E por fim, ele só é um instrumento. Eu vi que o irmão aqui é forte na área musical. Sim. Mas se você pegar o melhor instrumento que tu tens aqui na igreja, o melhor, o mais valioso, o mais carinho, pode falar, isso aqui veio da Alemanha, isso vale aqui tantos $1000. Mas se ele estiver parado ali, ele pode ter o valor que for. Aí tu pega, eu vou pegar aqui voltar lá na nossa época, aquela flautazinha de bambu, que tu compra aí a 20, 50, 100 reais, e pega um músico e tocar aquele de milhões de dólares. Se não tiver um músico, pode ter o valor que for, mas que não funciona. O que eu quero dizer? O segredo nunca está no instrumento. O segredo está no músico. No executor. Que vai tocar o instrumento. Então nós só somos um instrumento. Nós só funcionamos quando o músico divino toca em nós. Então o som que sai do instrumento é que vai beneficiar o ouvinte. Então, quando o pregador ele tem essa consciência, ele fica pautado na Bíblia, centralizado em Cristo, e ele não entra por outros viés que o mercado capitalista e gospel, ele não entra, ele vai ficar centralizado. É um preço caro? É. Por quê? Vão te chamar de cafona, de medroso, de ultrapassado. Mas você está seguindo os passos de Jesus. E outra coisa, a igreja hoje, ela carece desse perfil. Porque hoje, o senhor concorda que tem uma turma inteligente que tem muita informação e pouca revelação. A cabeça está cheia de informação, mas aquela palavra que a gente aprendeu, não estou dizendo que todos, estou dizendo que a grande maioria, aí mistura filosofia, coach e etc e tal, e aí o senhor disse que tem que ser genuinamente bíblico. Porque o que tá acontecendo hoje é tantas informações que o camarada acaba entrando em contradição com a doutrina salvífica. Né? Porque ele apresenta apenas um Jesus para uma área da vida e não Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. É um Jesus que não é Jesus, é um Jesus genérico. E outro detalhe baseado no que o senhor está falando, o conhecimento teórico de Jesus, que são as informações que podemos ter acesso acerca da pessoa de Jesus, qualquer ser humano no planeta Terra pode ter essas informações, independente de crer em Jesus ou não, como Salvador. Qualquer um pode ter acesso à Bíblia, um livro teológico, na ciência da religião, na filosofia, ter uma visibilidade do Cristo e ter conhecimento de Jesus. Agora, o segredo não é ter o conhecimento, a informação. Sim. É ter a revelação. A igreja não vive de informação. A igreja, desde os seus primórdios, ela é sustentada em revelação bíblica, por meio de uma ação inspiradora e operacional do Espírito Santo. Aonde que eu quero dizer isso? Que essa revelação, informação, você adquire no academicismo, numa cadeira, na internet, ouvindo outros. Sim. E ouvindo fontes que vêm de canos enferrujados. Opa! Que é outro problema. Outro problema. Que não tem uma fonte segura. E você vai absorvendo aquilo em nome da verdade. Agora, revelação não.
Revelação você não pega no academicismo. Você não pega na internet, você não pega ouvindo o outro. Revelação é resultado de uma vida diária de experiência com Deus. De comunhão plena. Comunhão. É você no seu carro, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso disso, me dá uma palavra. Se eu, no momento de oração, debruçar na Bíblia, bater um texto, o Espírito Santo te identificar. O que é isso? O que isso me ensina? Tal. Isso é revelação. E, além disso, do teu cultivo diário com Deus dos céus. O profeta Oséias, ele resume tudo isso quando ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse verbo conhecer, ele é totalmente distinto do verbo conhecer na gramática portuguesa, que está ligado à informação. Sim. Então é como você pegar um livro de filosofia, sociologia, biologia, você fazer uma leitura daquilo. Pô, eu conheço esse assunto. Você conhece, você tem informação. A Bíblia e Deus está além de um conhecimento. É isso aí. Ela é experiencial, é uma vida de experiência. É a vida de experiência. Eu falo assim, mas isso é Oséias. Aí vem um homem mais sábio da face da terra e humanamente, o mais sábio do que o próprio Jesus. Jesus entra acima dele na sua divindade. Sim. Porque Jesus se apresentou maior do que Salomão, mas dentre todos os homens na face da terra, o maior sábio foi Salomão. Aí Salomão diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, não é uma vez, sempre mais. O que é isso? Progressão. Progressão. Aperfeiçoamento. Sempre mais, até ser dia perfeito. O que é esse dia perfeito? Não é o camarada chegar e dizer assim: descobri a fórmula máxima, eu não preciso de mais nada. O dia perfeito aqui é a segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Aí você não precisa mais de revelação, porque você vai estar pessoalmente com ele. Aí chega e fala, mas isso aí é coisa de Antigo Testamento, isso é coisa lá dos heróis da fé, isso é coisa do passado. Então vamos para o Novo Testamento. Aí chega Pedro e diz assim: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Conhecimento que há em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Não é para vocês conhecerem sobre Jesus, acerca de Jesus. É para vocês conhecerem Jesus. Um dos cuidados que o pregador precisa ter é que ele não pode perder o senso que ele é uma voz profética. Porque no momento que ele perde o senso que ele é uma voz profética, ele se torna apenas um orador. E a igreja, ela não quer ouvir um orador. Porque orador, na mídia, tem gente muito melhor do que a gente. E que faz a oratória em alto nível de excelência. A igreja não quer um orador. Ela quer ouvir uma voz profética. Independente de quem você seja, da sua aparência, do seu nível, ela quer saber o quê? É homem de Deus? Tem vida com Deus? Deus flui a sua voz por meio dele? É isso que eu quero. Senão a gente vai acabar num tecnicismo, numa teoria aonde a igreja e o reino será totalmente prejudicado. Então tem que haver hoje uma ressignificação, uma reciclagem, uma revisão, uma leitura, principalmente no âmbito dos pregadores, para que eles possam, e eu me incluo nisso, entender que Deus me chamou para ser uma voz profética. Deus me chamou para ser uma voz profética. E outra coisa, ser uma voz profética é muito mais do que ser um Jacó, é muito mais do que ser um Labão, é muito mais do que ser um Balaão, porque você sendo um Jacó, a oportunidade que você tiver, você vai negociar. Qualquer prato de lentilha, você negocia uma primogenitura. Sim. Se você ser um Labão, você mesmo sendo um profeta,
pela propina que te dá, você aceita se tornar uma mula, para a mula se tornar um profeta. É paradoxal. É verdade. Porque Balaão está em cima da mula, a mula vê o anjo do Senhor, ele que era o profeta, o homem do ícone, do contato com Deus, ele não enxerga o anjo, porque ele já estava corrompido. A mula que tem a visão. A mula que tem a visão. Tem muitas mulas tendo visão e o profeta está cego. Está certo, porque o profeta vira a mula e a mula vira profeta. Então... Aí você me lembrou um hino do Cícero Nogueira, fui convidado para estar numa igreja e tal, aí deram a oportunidade do irmãozinho para cantar e ele canta antes da pregação, diz, e hoje a jumenta vai falar... Eu falei, pô, mas espera aí, por que canção é essa? Tem uma música do Cícero Nogueira que fala aí, e quando Deus quer, até a jumenta vai falar, mas ficou tão estranho, porque depois daquele hino, quem ia pregar era eu. Aí mas teu perfil, pelos seus traços, eu sei, mas pela tonalidade da sua cor, pela sua beleza, o pessoal ia ver que era uma ovelha, ovelha com a lã. Mas aquela música fora de propósito. Pô, você é anunciado como pregador, mas vamos ouvir o irmão. E nesta noite, até a jumenta vai falar. Para aí com isso, não canta essa música não. Pastor Cláudio, vamos por finalmente aqui. Finalmente. Então, voltando ao assunto do câncer. É isso que eu quero que a gente feche essa situação aí. Fechar em duas situações. Quando deixei meu filho no hospital, eu ainda não tinha noção. E eu voltei para casa para pegar a roupa dele. Quando eu estou no vão central da Ponte Rio-Niterói, cai a ficha. Falei, aqui eu perco meu filho e eu vou fazer o sepultamento dele. Quando caiu a ficha, que as lágrimas começaram a rolar, eu, no vão central da Ponte Rio-Niterói, eu falei assim, Deus, eu preciso lhe dizer 4 coisas. 4 coisas. A primeira coisa, o que Abraão disse para Isaac no meio da prova. Deus proverá. Glória a Deus. A segunda coisa que eu preciso dizer para ti, que eu preciso que o Senhor ouça dos meus lábios, é o que Jó disse quando estava sendo provado por ti. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu preciso dizer para o Senhor é, o David não é meu. Eu não sou o pai do David. O David é seu. O David é seu. Se o Senhor me escolheu para beber esse cálice esse cálice do sofrimento e decidiu me colocar no Getsemane, eis-me aqui. Tu me conheces, sabe qual é o meu coração. Mas eu abro mão do meu coração. Eu me rendo à sua vontade. Porque o David é seu. O David não é meu. Eu não sou o pai, eu não sou o dono. Tu que é o pai, tu que é o dono. Agora, por 21 anos, o Senhor confiou em mim e deixou o seu filho comigo. E eu, como mordomo, eu estou cuidando do teu filho até o presente momento. Se o Senhor achar graça em mim e quiser confiar o teu filho a mim, eu cuidarei dele para ti até a velhice dele. Porém, não faça a minha vontade. Eu me rendo à tua vontade. E a última coisa que eu quero que o Senhor ouça da minha boca é o seguinte: mesmo que o Senhor esteja decidido recolher o David, eu quero que o Senhor saiba que o meu amor por ti não diminuirá. Pelo contrário, aumentará, e aonde tu me levares, eu continuarei com maior força anunciando que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu cura, liberta, ressuscita, porque aumentará o meu amor por ti, porque eu te amo, Deus, não pelo que tu dás, eu te amo pelo que tu és. Então eu quero deixar isso bem claro. Então, eu não tenho a petulância de dizer o que Jó passou e eu passei, mas nos milímetros de porcentagem do que Jó passou, eu sei. Eu sei o que está numa sala
no pó, bebendo lágrimas, sem beber água, sem comer, só sentindo dores e lendo a Bíblia e cantando 515. Se Cristo comigo vai, eu irei. Que coisa linda. Pastor E Cláudio. não temerei, comigo vai. É grato, é grato, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Comigo vai. Então eu passei meu tempo isso. Enfim, resumo. Veio a pandemia. Todos os tratamentos interrompidos. Meu Deus. Vem a pós-pandemia. Outubro de 2020. Voltamos ao tratamento. Quando volta o tratamento, o câncer volta com força. E nos ossos, metástase, Meu Deus. mediatismo, pulmão, tudo, com tumores dentro dele no mediatismo de 7,5 centímetros. Não são milímetros, centímetros e meio. Ele me chama, eu chego de um compromisso, ele me chama e diz assim: pai, peguei o exame, o câncer voltou com força, está em todo o corpo. Eu disse: é, meu filho, voltou. Ok, senta aqui. Sentei com ele, com a minha esposa, com a minha nora, com a minha filha, com o netinho, que ele já era pai, para pegar o exame e levantar para o céu e dizer: Deus, muito obrigado por esse câncer. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por essa sua fidelidade, muito obrigado pelo seu investimento, obrigado porque acredita em nós. Ou seja, uma tarde de oração e gratidão pelo câncer. Isso é outubro. Fomos para o médico. O oncologista olhou. Falei: e aí, doutor? Ele falou assim: pai, só é tratável. Eu vou dar um tratamento para ele, com quem diz, eu vou cumprir aqui a regra, Sim. mas é só tratável. Quando o médico disse é só tratável, ao invés de vir angústia, veio paz. Aí veio aquilo dentro de mim. Ele chegou no limite dele. Agora chegou a minha vez de agir. Ok. Fizemos a PET scan, 16 de dezembro de 2021. Isso, 2021. 16 de dezembro de 2021. 2021. Onde você viu um especialista da área da oncologia a secretária mandar um e-mail para o paciente. Ele recebe um e-mail da secretária do médico: David, o doutor já viu seus exames e mandou te dizer que ele está muito satisfeito com o que ele viu. Nós voltamos em janeiro. O médico diz assim: olha, o medicamento está produzindo um resultado fenomenal. Que coisa, hein? Fenomenal. Por quê? Sumiram os cânceres dos ossos. Meu Deus. Palavra do médico. O exame, o tratamento que está dando, o dos ossos sumiram, não tem mais. Do mediatismo, do pulmão, sumiram alguns. Do mediatismo, reduziram o tamanho. Aí ele falou assim: agora nós temos uma metodologia médica de que não só fazer a leitura pela redução do tamanho, mas pela redução do efeito. Porque antigamente a leitura diminuir o tamanho, mas o efeito continuava crescendo. E às vezes diminuía o efeito, mas o tumor continua crescendo. Mas o dele não. O que eu estou vendo aqui nesse exame, isso ele falou início de 2022, está reduzindo tanto o tamanho e está reduzindo tanto efeito. Logo que os tumores perderam o efeito metatástico. Aí eu falei assim: doutor, o que é isso? O senhor como pai, como profissional, o senhor está satisfeito? Ele muitíssimo, porque essa é a notícia que eu queria dar para todos os meus pacientes. Olha. E eu não consigo dar. Ou seja, vamos fazer uma PET scan agora esse mês. Eu não sei como está o resultado, mas na última PET scan
Agora, em janeiro, o médico falou para ele: David, pelo que eu estou vendo aqui, o resultado dos exames, e se até setembro desse ano continuar vendo que eu estou aqui, eu vou suspender seu tratamento. Oh, aleluia. Só que agora a preocupação é, nós vamos para um novo exame. Então, cada exame, nós temos uma surpresa. Mas eu resumo tudo isso dizendo que, em tudo isso, e o meu filho está escrevendo um livro sobre isso. Olha. E uma das coisas que ele me chamou para conversar, ele falou assim: pai, eu descobri algo seguinte, que o senhor sabe por que muitas pessoas morrem com diagnóstico de câncer? Eu falei assim: não, porque as pessoas não morrem de câncer, elas morrem para o câncer. Olha, Há uma diferença. Aí é onde entrou o meu livro, onde entra todo o meu livro. Eu falei: é justamente isso. Porque uma coisa é você morrer do diagnóstico, outra coisa é você morrer para o diagnóstico. É uma pessoa que recebe o diagnóstico e ela acha que ali já é a sua sepultura. Então ela entra num descontrole emocional, numa depressão, que às vezes ela não morre por causa do câncer. Ela morre por causa da fragilidade emocional nela, porque ela já se torna um defunto ambulante em si mesmo, ao invés de lutar pela sobrevivência em busca do tratamento. Em alguns casos, e na maioria deles, o resultado é positivo. Como eu tenho testemunha, eu sou testemunha ocular de uma pessoa de tirar 4,5 kg de massa cancerígena do seu ventre, uma mulher, e está viva até hoje curada. Glória E outro detalhe, aí entramos pelo lado bíblico, porque existe o aspecto da transcendência divina e da imanência divina. Aonde está a imanência divina? Usando o médico, o profissional, usando os medicamentos, usando o tratamento, usando a cirurgia. Que ele deixou, é uma manifestação da imanência divina. E aonde está a transcendência divina? É quando chega um momento que a medicina diz: chegamos ao nosso limite, aqui a gente não pode fazer mais. Aí Deus diz: agora é comigo. Aí Deus vai e extermina o câncer, vai cumprir o meu propósito. É o que a gente vive hoje. A gente vive um propósito, vivemos um milagre de Deus diariamente e não é fácil. Deixo aqui bem claro, eu não sou forte, eu não sou espiritual como pensam, eu não sou um gigante na fé. Aí me perguntam: quem és tu? Eu me dou o meu conceito que dou de mim mesmo é: eu não passo de um leproso espiritual que diariamente depende da graça de Deus para ser mantido vivo na face da terra. Glória a Deus. Então eu sou um leproso que dependo dessa graça, essa graça me fortalece para viver essa dramaticidade sem entrar pelo campo da murmuração, da blasfêmia, da reclamação e fazendo em tudo um motivo de gratidão a Deus. É árduo, é sofrido, é sangrento, mas quando a Bíblia diz em tudo agradecer a Deus, E outra coisa, não sei se a gente pode encerrar com um versículo bíblico. Pode. Antes de encerrar com esse versículo bíblico, fale do versículo, que aí eu vou fazer a consideração. É o Salmo 92, gostaria de ler. Salmo 92, se eu não estou equivocado, versículo 2 do Salmo 92, Salmo 92, versículo 2, ensina tudo isso que eu estou falando. Versículo 2. É. De manhã anuncia o teu amor e a todas as noites a tua fidelidade. A tua fidelidade. Aqui, ó. De manhã eu anuncio o quê? O seu amor. E todas as noites eu anuncio a tua fidelidade. A gente lê isso e fala assim: o que isso significa na minha vida? Então, olha só. Primeiro, dividindo manhã e noite. São as duas fases do dia. Não são? Professor e pregador, qualquer versículo já é um esboço de mensagem. São duas fases do dia. Qual é o momento do dia que você está mais animado? Mais com vigor, com mais projeção? De manhã. À noite, você já está se entregando, está vendo que é a finalização, ok?
Amanhã na Bíblia representa sempre o lado positivo da vida. Em que período Jesus ressuscitou? Do dia, não foi de manhã? De manhã. E qual o período do dia que ele morreu? Da tarde Da tarde para a noite. Morreu e foi sepultado. Então, amanhã representa sempre a fase positiva, quando tudo está correndo bem. À noite são os períodos do conflito tenebroso, da adversidade. Agora, olha o que o salmista diz. Toda manhã, de manhã, ou seja, nos meus momentos bons, quando tudo está dando certo, estou prosperando, com saúde, com dinheiro, viagem, tudo na maravilha, qual é a minha atitude nesse período de fase boa? Eu declaro o seu amor. Sim. Eu te amo, Deus. Eu não abro mão de ti. Nada nessa terra vai me roubar de ti. Não são os bens materiais, não são os tesouros terrenos. Eu estou sempre declarando meu amor, estou desfrutando da tua bênção, mas saiba, eu te amo, é de manhã. Mas quando chega na noite, que é o momento mais crítico, da perda, da dor, da enfermidade, da adversidade, você não declara amor. Você declara fidelidade. Tu és fiel. Eu não entendo nada do que está acontecendo, não estou entendendo, mas tu és fiel. Eu estou sofrendo, mas tu és fiel. Está doendo por dentro, mas tu és fiel, tu não falha, tu é perfeito, tu és fiel. É o que ensinam aqui. Amém. É o que eu vivo. É o que a Bíblia ensina. Então, qual é a minha última palavra aqui? A proposta da Bíblia, a proposta do Evangelho é nos tirar do vale das lamúrias. E ser agradecidos a Deus. Mesmo que você esteja chorando, arrebentado por dentro. Qual é a linguagem que o senhor disse de Paulo? Eu sei estar abatido, mas eu sei o que está em abundância. Não são as fases da vida? Eu sei o que está abatido. Estou instruído em todas as coisas. Em todas as coisas. Sem ter fartura, sem padecer fome, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, fortalece só no momento da vitória ou quando ele estava abatido? O que ele está dizendo? Na escassez, no abatimento. Isso me instruiu. E logo pode vir o que vier agora, que eu estou numa linguagem psicológica. Agora eu sou resiliente. Sabe por quê? Porque em todo o caos que eu estiver enfrentando, é Ele que me fortalece. Amém. Gente, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Estou conversando aqui com o pastor Cláudio Gama, pastor que é presidente do Ministério Cristo em Voz em São Gonçalo, no bairro Amendoeira. Ele que é esposo da pastora Berenice, pai do pastor David Kennedy e da Laura Evelyn, avô de Isaac Kennedy. Isaac Kennedy, mais conhecido como Profetinha. Já em falar em avô... E também a nora. E a nora, a Ana Gabriela. Agora, um detalhezinho aqui. Um detalhezinho. Sim. Falando ainda do câncer, porque isso aqui é muito importante. Um detalhezinho. O efeito colateral do medicamento que o David toma, um dos efeitos é a esterilidade masculina. A esterilidade masculina. Ele e a minha nora já estavam conscientes que não teriam mais filho. Há 3 meses atrás, né, Neguinho? Há 3 meses atrás, ela começou a ter tonteira, náuseas e tal. E ele, de brincadeira, vai lá, Gabi, faz um teste de farmácia. Vamos fazer um teste de farmácia. Foi lá, comprou o teste de farmácia, fez o que deu? Positivo. Está fazendo pré-natal agora. Eita. Grávida de 3 meses. Glória outra operação de um milagre, que ele não podia ter filho. É Deus, é Deus. Pastor Cláudio Gama, amigo, fiquei muito feliz. E assim, bom, eu sou teu admirador. Que isso? Sou mesmo. Quero dizer que o pastor Cláudio Gama, você pode convidá-lo, ele é um homem, além de ético, é um pregador que é crente mesmo em Jesus Cristo. E eu me sinto muito honrado em te receber aqui. Pô, a honra é minha. E dizer que nós depois vamos voltar para falar sobre aquele assunto, sobre lealdade e deslealdade. Vamos falar sobre... E o senhor tem um podcast aí que eu gostei muito.
E quero agradecer a Deus pela tua vida. Vou pedir oração pela vida de David Kennedy, que está nessa fase dos próximos exames. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos reforçar. E quero muito te agradecer, amigo. Tem nada que agradecer. Eu estava vindo para cá, minha esposa perguntando, onde você vai? Porque é um lugar tão longe que ela não está acostumada. Eu vou, não, amigo, é uma igreja, é um amigo. E outra coisa, eu agradeço muito as suas palavras, mas eu quero que tu saiba que tu és também uma inspiração. Tu lideraste um grupo, o Apocalipse. Equipe Apocalipse. Equipe Apocalipse, tu era o vocalista, né? O Pentecoste, né? O Pentecoste, marcaste uma geração. Tu é um ícone da vida cristã. Obrigado. Pastoral, um referencial, né? Tu é um pastor completo, porque tu canta, tu ensina, tu prega, tu pastoreia, tu administra. Faltou uma coisa. Tu é visionário. Faltou uma coisa aí. Eu também sou um leproso que preciso da graça de Deus e que vive e sobrevive pela graça de Deus. Usando as suas palavras. É verdade. É uma honra muito grande estar aqui contigo, porque Obrigado. São desses valores que a gente precisa estar agregando na nossa vida. E veja que nesse bate-papo nosso aqui, só teve um objetivo: promover bálsamo para o povo de Deus. Verdade. Então, quanto mais a gente se reunir para que o povo de Deus seja edificado e não fique tomando bandeiras partidárias do mundo gospel. Nem esse negócio de pix, etc e tal, nós estamos aqui cumprindo uma missão. Verdade. Muito obrigado, amigo. Chegamos ao final. Obrigado ao Andrezinho, obrigado ao Cauã. Há também a presença da pastora Berenice aqui nos bastidores. Que Deus abençoe. Muito bom. Até o próximo podcast. Que o Senhor te abençoe. Amém. Maravilha. Amém. Paz.